Eu queria falar um pouquinho, dar uma introdução sobre batalha espiritual. Nós vamos ver algumas passagens que indicam algumas coisas. É um assunto muito amplo, mas com a ajuda do Senhor, eu espero dar uma introdução para os irmãos no assunto, para os irmãos depois, em oração, diante do Senhor, meditar na palavra, buscar outras passagens, que é um assunto que nos interessa muito, e pela confusão que é ensinada em relação a isso, para nós, eu creio que pode ser de auxílio. Podemos ler então 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 ao 5. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sofre comigo as aflições de um bom soldado de Jesus Cristo. Então, diante do Senhor, a palavra se refere àqueles que iam crer em vários aspectos. Aqui nessa carta mesmo. Nós somos chamados de filhos, nós somos chamados de lavradores, nós somos chamados de soldado, servos, obreiros. Então a palavra nos aborda vários aspectos diferentes em relação ao nosso andar, ao nosso trabalho aqui. Hoje eu queria chamar a atenção para o soldado. Um soldado, aqui no versículo 4, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de que agradar aquele que eu alistou para a guerra. No primeiro aspecto, quando nós cremos, nós somos filhos de Deus. E depois, conforme nós vamos crescendo em graça e em verdade, pela graça do Senhor, nós vamos poder desfrutar de outros aspectos de uma vida cristã. E o aspecto de soldado é um desses princípios. Um soldado, por que ser um soldado? É para uma batalha. É para batalhar. Um soldado serve para batalhar. Um soldado, ele não questiona o seu senhor, ele recebe as ordens e as executa assim que imediatamente, o mais rápido possível, com o objetivo de agradar aquele que eu alistou, como fala no versículo 4. A fim de agradar aquele que eu alistou. Nós sabemos que numa vida real, numa batalha, os soldados estão dispostos a morrer pelo seu exército, pelo seu país. Falando humanamente, né? A gente sabe de guerras, eles vão lá e se expõem e vão até as últimas consequências, ouvindo homens, seguindo homens, né? Quanto mais nós que fomos alistados agora por Deus, Senhor Jesus, nos chamando agora para ocupar uma posição de soldado. Então, se o homem consegue fazer isso naturalmente num exército, por um país, quanto mais nós, capacitados pelo Espírito Santo, e agora nós vamos abordar algumas passagens que vão nos ajudar a entender mais um pouco sobre esse aspecto de soldado. Todo jovem que se alista lá com os 18 anos, ele se alista, e o que vai acontecer no primeiro ano? Um treinamento. Então, antes de nós querer ser soldado, Deus vai ter que nos colocar no treinamento. Normalmente, o soldado, ele é muito ansioso, ele pega no primeiro dia, ele pega a arma, ele já quer ir para a batalha, né? Mas então, nós sabemos que um exército, ele tem que agir, existem táticas, estratégias de guerra, né? Que muitas vezes com um exército menor é conquistar uma vitória sobre um exército maior, usando exatamente táticas, ordem, organização das coisas. Nós podemos pensar no povo hebreu, quando eles estavam no deserto, eles amavam o tabernáculo, e cada tribo tinha o seu lugar para posicionar o acampamento na volta do tabernáculo. Existia uma ordem das tribos colocarem os seus acampamentos. Deus deu a ordem das coisas. Eles ficavam em torno do tabernáculo, um quadrado. E nós sabemos que as pessoas que eram da tribo de Levi, eles não iam para a batalha. Eles faziam sacerdócio. Então tinham aqueles que executavam o ministério, o sacerdócio, os sacrifícios, tinha aqueles que carregavam os utensílios, e os das outras tribos tinha aqueles que saíam para a guerra. O sacerdote não saía para a guerra.
Hoje, na nossa dispensação, pela graça de Deus, um cristão ele pode ocupar todas as posições. Tanto nós podemos oferecer sacrifícios a Deus, segundo a Pedro, sacerdócio santo, como sacerdócio espiritual. Então o cristão hoje ele é um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Podemos oferecer sacrifícios a Deus e podemos também anunciar as virtudes daqueles que nos chamou, nos dois aspectos. Mas nós podemos ir para a batalha também, como esse versículo 2, esse versículo aqui fala, versículo 3, um soldado. Então nesse aspecto como soldado, nós podemos falar um pouco sobre treinamento. O treinamento não de homens, o treinamento de Deus. Nós já lemos hoje, podemos abrir de novo Atos 2:42. Atos 2:42. Vamos ler o 41 e 42. Atos 2:41, 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós podemos observar aqui que esses novos convertidos eles não foram direto para o partimento do pão. Doutrina primeiro. Então, o nosso treinamento como soldado, ele começa com ensino. Primeira coisa é ensino. Nós temos que ser ensinados. Depois nós vamos ver lá, Efésios 6, que fala da armadura de Deus. A primeira peça da armadura é cingir os vossos lombos com a verdade. A verdade. O Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para a nossa dispensação existe uma verdade doutrinal. Um ensino que o Espírito Santo revelou após a sua descida, após Atos 2:42, que é a doutrina dos apóstolos. Nós podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 6, algumas passagens que falam sobre doutrina. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 13 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho a parte dos tais. Versículo 3, vamos enfatizar. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então ele dá ênfase à doutrina aqui. Título, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Eu vou citar as outras passagens para ficar registrado, depois os irmãos leem. Tem várias passagens, eu anotei algumas. Romanos 16, 17 fala de doutrina. Efésios 2, de 20 a 22, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E Efésios 4, 14, para que não sejais meninos inconstantes, levado para todo o vento de doutrina. Então existe um ensino que é próprio para a nossa dispensação. Um ensino que nós vamos encontrar na palavra de Deus, o que o Espírito Santo revelou para os apóstolos e profetas do Novo Testamento. Primeira coisa, cingir o nosso lombo com a verdade. Doutrina. Então, o contexto de 2 Timóteo 2, 13 e 5, podemos voltar lá? 2 Timóteo. Antes de falar do soldado, versículo 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que estejam idôneos, para que também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. O ensino, ele está falando de ensino, ó. Confio a homens fiéis para que estejam idôneos, para que também ensinarem a outros. Então a doutrina e o treinamento para ser um soldado está diretamente ligado com o ensino.
A doutrina dos apóstolos é uma das 4 âncoras para uma assembleia, e individualmente nós podemos ter uma vida em assembleia saudável e uma vida individualmente saudável. O que é uma vida espiritual saudável? É uma vida com alegria, desfrutando dos privilégios que o Senhor já nos deu. É uma vida em assembleia, tem que ter doutrina, é uma vida saudável, com alegria, com entendimento, entendendo as coisas que acontecem, né? A palavra diz que aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Então, esse é o desejo do Senhor quando ele fala em ensino, doutrina dos apóstolos. A gente pensa, o primeiro pensamento que vem do homem natural, a doutrina já quer me proibir de alguma coisa. Mas não é isso. A doutrina são os muros que nos separam do homem que não conhece a Deus e dos falsos irmãos. Pela doutrina que nós vamos conhecer. Nós lemos ontem sobre fé fingida e sobre o fundamento de Deus. Qual é o fundamento de Deus? O Senhor conhece os que são seus. Aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Como é que eu vou me apartar da iniquidade se eu não sei o que é iniquidade? Se eu não sei o que traz desonra ao nome do Senhor? Então a doutrina é o primeiro passo. Não existe adoração sem proteção. Se nós não criarmos barreiras de doutrinas, estarmos firmes nessa doutrina, nós vamos ser estraçalhados pelo inimigo. Então, para iniciar um treinamento, tem que ter doutrina. Contexto, então, 2 Timóteo é ensino. Sofre, pois, comigo as aflições. Não vai ser fácil. A vida do soldado não é fácil. Ele levanta de manhã, ele toma um banho em 5 minutos, ele tem que estar, às vezes não dorme, ele tem que estar pronto para a batalha, ele tem que estar atento. O soldado ele tem que estar dando o tiro lá todos os dias, porque senão ele perde a prática. Então nós vamos ver quais são, primeiramente, o nosso equipamento agora. Quando a gente se alista no exército, nós vamos ganhar o equipamento, né? Vamos ganhar fardo, capacete. E quando nós somos chamados para atuar como soldado, Deus não vai nos largar também de mãos vazias. Deus vai nos equipar. Efésios capítulo 6. Vamos falar um pouco sobre a armadura de Deus. Vamos falar rapidamente, eu não vou abordar ponto por ponto, mas depois os irmãos, permitindo o Senhor, meditem sobre a armadura. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Doutrina. Nós precisamos da verdade. Nós precisamos estar firmados no Evangelho da Graça. Os nossos pés firmes na rocha que é o Senhor. Então, a primeira peça da armadura é a verdade. E vestida a couraça da justiça. Não a nossa justiça. A justiça que Deus executou em seu Filho. Não a nossa, porque a nossa justiça é falha. Uma hora nós vamos errar. E aí, se nós nos basearmos na nossa justiça, nós vamos ser um alvo fácil. A hora que nós falhar, o inimigo vai botar o dedo no nosso calo. Então, é a justiça que Deus propôs em seu Filho. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir de minha boca,
a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Então já abordamos aqui também a nossa arma. A arma não é nossa, a espada é do Espírito, como fala o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não existe possibilidade de nós pegar a espada do Espírito sem ter certeza da nossa salvação. O que fala aqui? Tomai também o capacete da nossa salvação. A salvação tem que estar bem firme na nossa cabeça, que é por graça, misericórdia de Deus. Nós lemos hoje, não somos consumidos pelas suas misericórdias. Então, irmãos, para poder, antes de punhar a espada, se nós não tivermos certeza da nossa salvação, a luta já iniciamos derrota. Já estamos derrotados. Não tem, nem luta não tem, se não tivermos o capacete da salvação. E as outras partes da armadura também, todas são importantes. Se nós não colocarmos uma, vamos ficar frágeis em um ponto. A armadura, para nós resistir as ciladas do diabo, é toda a armadura. Os calçados, nós temos que ter os calçados, a preparação do Evangelho da Paz. O que quer dizer isso, calçado dos nossos pés? Aonde nós andar, nós temos que ser luz para aqueles que estão nas trevas. Ah, eu não sei falar, um folhetinho. Acostuma andar com o folhetinho no bolso. Um folhetinho, amém. A palavra de Deus é suficiente para salvar uma alma. Espada do Espírito. Bom, já que nós entramos já na espada do Espírito, vamos abrir. Vamos falar um pouquinho da espada? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quando um militar recebe um fuzil, ele está recebendo uma coisa que é perigosa. Muito cuidado. Ele pode ferir tanto os inimigos, como ele pode ferir um amigo enganado. Pedro, com boa intenção, quando vieram prender o Senhor Jesus, ele sacou a sua espada e feriu o parente do sumo sacerdote na orelha. E o Senhor Jesus mandou ele guardar a sua espada. Então, muito cuidado. Essa espada, nós vamos ler agora o poder dessa espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então nós estamos usando uma espada. Esse dia eu perguntei aqui em casa por que a espada é uma espada aguda de 2 gumes. Porque ao mesmo tempo que eu estou cortando para frente, ela pode cortar o meu coração também. Se eu estiver falando alguma coisa, ensinando alguma coisa que eu não fui exercitado ainda, é muito perigoso isso. É muito perigoso, né? Então, às vezes nós somos exercitados nisso. Quando o Senhor manda João comer o livrinho em Apocalipse, na boca era doce, mas quando desceu ao seu ventre, amargo. Então, falar as coisas é fácil, né? Mas quando nós estamos passando por aquilo, por exercício, é amargo. Então a palavra tem todo esse poder. Ela penetra um coração. Então, quando nós vamos falar, tanto para o incrédulo em relação ao Evangelho, como a doutrina para o irmão, nós temos que ter cuidado. A palavra basta, nós não precisamos ir além da palavra. Um versículo usado na direção do Espírito Santo é suficiente para derrubar uma fortaleza, um castelo, um coração de pedra. Então, irmãos, devemos orar
Que o Senhor nos ensine, nos exercite a manejar essa espada, independência, deixando o Espírito Santo nos conduzir, porque, como Pedro, nós podemos usar a espada para cortar orelhas. Que figura é essa para nós? Endurecer ouvidos. Muito cuidado no uso dessa espada. Eu gostaria de ler duas passagens do Velho Testamento que trazem um pouco de luz sobre esse assunto. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, nós vamos falar sobre uma armadura, que não era a armadura de Deus. 17:37. O contexto é quando Davi vai lutar contra Golias. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu à couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Davi, ele não era um soldado. Davi era um pastor de ovelhas. E Saul tentou botar uma armadura nele, e não deu certo. Não deu certo. Então nós temos que nos exercitar. Não vamos deixar para nos exercitar apenas no dia da batalha. Nós temos que ser diligentes em buscar, em oração, em buscar na palavra de Deus, como ficar exercitados, acostumados com essa armadura que Deus nos coloca em nossas mãos. Porque a hora que o inimigo chega, nós vamos botar armadura, nós vamos sentir peso, não vai ser fácil de usar. Davi não conseguiu lutar com essa armadura aqui. Porque Davi, ele era um pastor. Os irmãos dele sim eram soldados, mas Davi era um pastor. Então, é exercício, irmãos. Tudo é exercício. As coisas espirituais também devemos exercitar. Eu gostaria de abrir também em 1 Samuel 21, mais para frente um pouquinho. 10. Fala um pouco da espada agora. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez como um doido entre suas mãos. Esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este que fizeste doidice diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Vamos ler o 8 e o 9 também. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe à mão nem a minha espada, nem as minhas armas. Porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale de Carvalho, eis que ela está aqui, está envolta num pano detrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dama. Davi, no momento de fraqueza, vai pegar a espada do inimigo, a espada de Golias, que o sacerdote guardou depois que Davi matou Golias. Então, irmãos, é um perigo para nós, que nem fala lá no versículo, que devemos militar legitimamente. Aqui, o soldado que não milita legitimamente não será coroado.
muitas vezes, por nossa fraqueza, nós vamos ser tentados a usar recursos desse mundo. Mas dá resultado, olha quanta gente, olha que bênção. Mas dá resultado para quem? É para o Senhor que dá resultado? Davi pegou a espada de Golias e olha o que aconteceu depois. Se fez de louco. Davi, que era o rei de Israel, ungido por Deus. 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre suas mãos e se esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque o trouxe a mim. Davi foge para os inimigos. Então, no momento de fraqueza, nós podemos ser tentados e cometer esse erro e usar a espada, não a espada do espírito, meio recursos humanos, psicologia, oratória. Perigos, irmãos, perigos para nós. Devemos estar atentos a isso. Temos tempo ainda? Podemos abrir em Josué, capítulo 1. É o primeiro livro depois do Pentateuco. Josué, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu? Esforça-te e te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bom, vou contar o contexto para vocês. Moisés não entrou na terra prometida, ele feriu a rocha lá outra vez, ele era para falar com a rocha, e Deus, por causa disso, não deixou ele entrar na terra prometida. Ele não perdeu a salvação, ele não desfrutou da terra, a terra que manda leite e mel. Alguém falou esse versículo ontem. Agora Josué vai passar com o povo, só que tem gigante, tem inimigo. Há 40 anos atrás eles mandaram espias e 8 disseram que não dava. E o que Deus está dizendo para eles? 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Será que precisava de alguma coisa? Deus falou para ele? Aonde tu pisar é teu? Era só eles ir. Era só eles ir. Só que eles iam ter que batalhar. Irmãos, a carta paralela para nós, a essa carta aqui, esse livro aqui, para nossa dispensação, é Efésios. Efésios capítulo 1. Deus já tinha dado Canaã para eles. Eles iam ter que se apossar agora. Eles iam ter que ir em batalha e se apossando e expulsando o inimigo de onde estavam. E agora, a nossa dispensação? O que nós já temos? O que nós já temos? Nossa dispensação. Irmãos, Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera a si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da glória. Irmãos, a palavra de Deus não se resume, mas o que Deus está dizendo aqui? Deus está nos dando o céu, Deus está nos dando uma posição com Cristo, pelo seu amor, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É muito superior do que ele falou a Josué. As bênçãos de Josué era Canaã, onde tu botar o pé é teu. O Senhor está dizendo que nós já temos. 3. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Depois que nós ouvimos o Evangelho, que ele fala lá no versículo 13, nós fomos tirados do mundo, separados para Deus e colocados em Cristo. E já temos tudo isso aqui. Ele está dizendo, vocês já têm. O que é necessário agora? Conforme nós vamos descobrindo essas verdades, nós temos que nos apossando delas. O inimigo não pode nos tirar mais a salvação. Então, qual é a resistência que ele faz? Qual é o combate que ele faz em nós? Ele quer nos roubar nossa alegria. Ele quer fazer nós tirar o pé da verdade de Cristo e balançar. Ele quer nos cirandar, quando ele pediu para cirandar os apóstolos. Roguei por ti, Pedro, para que tu não desfalecesse. Então, nós temos a promessa hoje que todas as coisas contribuem para o bem dos que são chamados, que ninguém nos arrebatará da mão do Pai. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós temos, irmãos, que ir nos apossando dessas verdades. Davi foi pego sem a sua espada. Então nós temos que ter as escrituras na nossa mente. De fé em fé, nós vamos vestir nossa armadura. Nós não precisamos ter pressa para ir para a batalha. Vamos fazer o treinamento. Vamos botando parte por parte da armadura e vamos entendendo para que serve. Vamos aprendendo, nos acostumar com o peso dela. Vamos nos acostumar a manejar essa arma que Deus está colocando em nossas mãos. Deixar o Espírito Santo nos ensinar a manejar ela. E colocando devagarinho, porque o inimigo, Deus está dizendo que é por graça. O inimigo vai vir e vai nos largar um dardo. Foi assim que Deus disse mesmo? Que nem ele fez com Eva. Deus avisou Adão: o dia que comeres morrerás. E o que o diabo falou? Não morrerás. Hoje Deus está falando, por graça sois salvos. E o inimigo está olhando o dardo. Será? Será mesmo que foi por graça? Tem que perseverar, tem que dar dízimo, tem que sair de vela, tem que peregrinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que Deus está dizendo? Que já nos abençoou. Nós temos que ir nos agarrando nessas verdades, vestindo essa armadura para poder resistir ao dia mau,
para podermos seguir nossa carreira, seguir a marcha. Um soldado, ele marcha em direção ao alvo. Nós estamos marchando ao encontro do nosso Senhor Jesus. O Senhor está perto, Ele está vindo nos buscar, e nós marchando para o alvo. Temos que nos equipar, irmãos, equipar o equipamento que Deus nos provê, a sua armadura, a sua palavra. Um soldado sozinho, ele não consegue nada. Nós temos que andar juntos com nossos irmãos. Se o irmão está ferido, nós temos que esperar. O povo, quando estava no deserto, se alguém ficava doente, eles não andavam, eles esperavam a pessoa ficar boa. A nuvem não levantava. A nuvem só levantava quando todos podiam caminhar. Então, nós temos que esperar uns pelos outros, andarmos juntos, atentos às ordens do nosso Senhor Jesus. Aqueles que ainda não concluíram o treinamento, aguardem com paciência, orem, que nem Paulo nos exorta em Efésios aqui, pedindo oração por ele, o apóstolo Paulo pedindo oração por ele. Efésios 6, 18, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Não esqueça de orar por mim. Paulo está dizendo aqui, devemos orar uns pelos outros, mesmo que o irmão não pareça estar mal, e o irmão pareça estar dando bem, devemos orar uns pelos outros. São as nossas armas, irmãos, que nós temos. Nós temos todo o equipamento à nossa disposição. Nós podemos dizer que nós temos uma sala de armas à nossa disposição. As armaduras estão ali. São as verdades que nos ajudam a tirar os olhos das coisas desse mundo. Conforme nós vamos nos equipando e olhando para o alvo, olhando para as bênçãos espirituais, que é lá com o Senhor, lá na glória, entendendo que somos peregrinos aqui, automaticamente as outras coisas que são terrenas vão perdendo valor, as coisas do mundo vão perdendo a graça, como nós conversamos hoje, e temos o Senhor dos Exércitos, como Deus se apresenta no Antigo Testamento, o nosso Senhor Jesus, quando, não sei se é Josué ou Moisés que está no monte, e o Senhor aparece com uma espada desbanhada para ele. Hoje o Senhor aparece com uma espada desbanhada para ele. Nós temos o melhor general, o melhor salvador, nós temos um Pai que nos cuida, um Senhor que nos atende em todos os aspectos da nossa vida, e no aspecto de batalha nós podemos descansar que nós temos todo o equipamento necessário, o melhor equipamento. Nós podemos pensar hoje no melhor exército aí, seria o exército americano, que eles têm câmera, que eles têm o melhor fuzil. Quanto mais Deus pode nos equipar com o melhor equipamento para uma batalha. E lembrando também sempre que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, a nossa batalha é vencida nas regiões celestiais, oração, e o nosso inimigo é Satanás, nesse aspecto, como soldado, porque ele quer nos roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa paz, ele quer apagar a chama do nosso testemunho. Nós fomos deixados para ser luz do mundo e sal da terra, e ele quer apagar isso. Ele quer fazer nós dar mau testemunho, fazer nós tropeçar e nos acusar, porque ele é o acusador, ele é o pai da mentira. Mas nós não precisamos temer ele. Nós temos nosso Senhor, que venceu ele no início do seu ministério. Quando Satanás ousou tentar o Senhor Jesus, levou para o deserto, e o Senhor não usou nenhum poder além da palavra de Deus. Nas 3 vezes o Senhor Jesus nos deixando ali a instrução como combater o inimigo. Tem um irmão que fala assim, que contra a obediência, se nós formos obedientes à palavra de Deus, o inimigo não pode fazer nada contra nós. Que o Senhor possa guardar essa palavra nos corações e nos ajudar nessa batalha. Com certeza o Senhor estará no campo de batalha conosco, sempre que Ele nos enviar.